Graça e paz a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão para a sua vida, que se conta no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, 1 Reis capítulo 20, versículo 13 e 14, que nos diz o seguinte: Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Então Acabe disse: Quem começará a peleja? Veja bem, preste muito bem atenção. Quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então Acabe, a palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Crônicas capítulo 20 que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele ajuntou todo o seu exército e veio contra Acabe. E ali Deus levanta um profeta e vai falar com Acabe. E ali ele vai entregar uma palavra, um conselho para Acabe. Interessante é que Acabe, diante desta peleja que vai se apresentar, esta guerra, ele diz: quem que vai começar essa peleja ou essa guerra? E o profeta diz da parte de Deus: Tu, respondeu ele. Se nós observarmos também o versículo 22, nos diz o seguinte: Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, sê forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Vamos para o versículo 33 ao 35, que diz o seguinte: Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad, ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse: As cidades que meu pai tomou a teu pai e a eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: Com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Vamos para o versículo de número 42, que diz o seguinte: E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Deus deu um conselho para Acabe, que era para ele sair para aquela guerra contra o Ben-Hadad, que era para ele destruir totalmente, não era para deixar ninguém vivo. E aconteceu que eles venceram a guerra, mas Ben-Hadad ele foge e ele se esconde, Mas logo após eles vêm até o rei Acabe disfarçados. Então ali o rei Acabe faz uma aliança com Ben-Hadad, algo que Deus não aconselhou ele a fazer. Então eu quero trazer uma palavra de reflexão com o tema: busque o conselho de Deus. Então, queridos amigos e irmãos, hoje em dia muitas pessoas passam por lutas e guerras, e há uma compreensão meio que equivocada. Sobre quando se está no meio dessas lutas e guerras, de que depois dessas lutas e guerras Deus vai dar grandes vitórias. Esse entendimento é verídico ou é verdade até certo ponto, porque veja bem, existem lutas, guerras que você entra
que não foi na direção de Deus. Então você vai lutar e guerrear, e no final a vitória esperada não virá. Por quê? Você pode perguntar. Porque foi uma guerra ou uma luta que você procurou. Foi uma batalha que você procurou sem pedir conselho a Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, nós observamos que quando uma guerra ou batalha se apresentava ao povo de Deus, geralmente o rei buscava conselho em Deus para saber se ia ou não àquela peleja, àquela batalha. Então o rei procurava o profeta, de Deus naquele momento, e Deus dava a direção. Deus garantia que eles podiam ir, que daria a vitória. Ou Deus garantia, ou Deus dava uma outra palavra. Então, é aí que encontramos o grande problema da nossa geração, que é a falta do conselho de Deus. As pessoas não consultam a Deus e vão logo entrando em brigas, discussões, bate-boca, conflitos, separações, rancores, inimizades, ferindo e sendo feridas, etc, etc, etc. Como eu disse, no Antigo Testamento procurava-se um profeta que também era chamado de vidente, ou seja, aquele que prevê. E Deus dava-lhes o conselho, a direção ou uma palavra de vitória. Mas e hoje? Como eu posso pedir conselhos a Deus? Você pode estar se perguntando. Então vamos lá. Hoje em dia, o conselho de Deus encontra-se na sua palavra. É só ler, estudá-la, que você vai ter o discernimento sobre quando deve ou não entrar em uma guerra. Aí é onde está o grande X da questão. Existe uma falta de conhecimento muito grande da palavra de Deus por parte de seus servos. E esta falta de conhecimento os estão levando a perderem guerras. E as perdem porque lhes faltam o conselho que só as Sagradas Escrituras podem lhes dar. Então, queridos amigos e irmãos, avalie sua vida. Se você está numa guerra, numa luta, veja se essa guerra, veja se essa luta não foi você que entrou sem ter pedido conselhos a Deus. Tem algo interessante que às vezes as pessoas não conseguem entender, que quando você está numa guerra, e mesmo que você venha a perder essa guerra, mas se foi segundo o conselho de Deus, uma palavra de Deus, na verdade a perca se torna vitória. Porque no reino de Deus é o único lugar que muitas vezes, quando se perde, é que se ganha. Vivemos numa sociedade cristã onde todos querem vitória, só vitória. Mas as percas fazem parte da vida cristã. Vejam que Jesus tomou para si uma guerra que não era dele. Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Na cruz, aos olhos humanos, Jesus era o perdedor, mas segundo o conselho e a vontade de Deus, Jesus era o vencedor. Jesus venceu na cruz humilhado e derrotado. Jesus era o verdadeiro vencedor. Vocês conseguem entender isso, amigos e irmãos? E todos quantos creem em Jesus e andam em seus conselhos através de sua palavra são vitoriosos. Então, existem guerras ou batalhas. Preste atenção. Primeiro, existem batalhas espirituais. Segundo, existem batalhas na área da família. Terceiro, existem batalhas na área financeira. Eu vou colocar também uma quarta batalha, que é a ministerial, uma quinta,
que a secular, que fala de trabalho. O certo é que, para cada guerra que você enfrenta ou passa, ou pensa em entrar, ou já está inserido, peça conselhos a Deus através de sua palavra e em oração. Nós encontramos no livro de Samuel, em dado momento em que o povo foi guerrear contra os filisteus, e os filisteus estavam com uma arca da aliança. Eles fizeram grande barulho, bateram o pé, que os filisteus escutaram de longe. E os filisteus até tiveram medo, mas eles se mantiveram firmes em lutar contra o povo de Deus, e o povo de Deus foi guerrear. O que aconteceu? Grande foi a derrota do povo de Deus. Eles esperavam vitória, mas pelo contrário, os que voltaram com grande derrota, porque eles entraram numa batalha sem pedir conselhos a Deus. E pior, muito pior ainda por cima, entraram numa batalha em pecado, pois eles não estavam agradando a Deus. Então, queridos amigos e irmãos, antes de entrarmos em batalhas, em lutas, em guerras, peçamos conselhos a Deus. Se Ele te mandar se retirar de alguma batalha que você esteja inserido, então saia. Se Ele te mandar esperar, então espere. E se Ele te mandar guerrear, então vá, com a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, te abençoe, e que você busque sempre conselhos em Deus antes de entrar em guerras, lutas desnecessárias. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.